Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Viserys Targaryen nasceu em Porto Real, a capital de todos os reinos, no ano 276 após a conquista, como segundo filho do rei Aerys II com sua senhora esposa, Rainha Rhaella. Viserys, de fato, foi a primeira criança real a sobreviver à infância nos 17 anos decorridos desde o nascimento do herdeiro ao trono, Príncipe Rhaegar, seu único irmão à época, e por isso seu nascimento foi muito celebrado, e sua sobrevivência ainda mais. O príncipe era descrito como pequeno, porém robusto, e sua graça sentiu muita felicidade e orgulho por seu novo filho, mas ao mesmo tempo, a paranoia que já começava a se manifestar fazia com que o rei temesse profundamente pela segurança de Viserys, dados os trágicos destinos de quase todos os seus outros filhos, e por isso, ele ordenou que as espadas brancas da guarda real protegessem o leito da criança dia e noite, contra qualquer um que pretendesse ceifar sua vida em tenra idade, ou ao menos, essa era a suspeita de Aerys. Até mesmo a própria rainha era proibida de permanecer a sós com seu filho recém-nascido, e Aerys insistia também que seu provador real mamasse diretamente dos seios das amas de leite do príncipe, para garantir que ninguém havia envenenado seus mamilos. Ao mesmo tempo, todos os presentes enviados pelos senhores Westeros ao recém-nascido príncipe eram prontamente queimados, por ordem do rei, que temia que algum destes pudesse estar amaldiçoado. O Senhor do Ocidente, Lord Tywin Lannister, um antigo amigo do rei, organizou um torneio fora das muralhas de Lannisport para celebrar o nascimento de Viserys, mas apenas Aerys e Rhaegar compareceram, e Rhaella e o príncipe recém-nascido foram ordenados a ficarem na Fortaleza Vermelha sob intensa guarda. Do mesmo modo, em 280, ano do casamento de Rhaegar com a princesa dornesa Elia Martell, Aerys proibiu que Viserys fosse levado à cerimônia, sempre muito desconfiado, especialmente dos dorneses. Quando a rebelião de Robert explodiu, 2 anos depois, Viserys era ainda apenas um garoto de 6 anos de idade, e por isso, pouco se lembra dos combates, permanecendo firmemente protegido dentro da Fortaleza Vermelha, ao lado da mãe, que o protegeu também da escalada da loucura de seu pai. Depois da morte de Rhaegar no Tridente, o rei decidiu passar por cima do jovem filho do príncipe, Aegon, para nomear Viserys como seu herdeiro, o novo príncipe de Pedra do Dragão, antes de mandá-lo e a mãe à fortaleza insular, decidido a não permitir que sua rainha e seu herdeiro caíssem nas mãos inimigas. Rhaella e Viserys partiram às pressas antes da queda da capital, e logo estavam na fortaleza, onde Rhaella deu à luz a última filha do casal real, a pequena princesa Daenerys, entre sangue, dor, tempestade e trovões. Com as mortes de Aerys, Elia e dos filhos de Rhaegar, Rhaella declarou Viserys como o novo rei, para manter o trono, ao menos em teoria, em mãos Targaryen, antes de vir a morrer durante o parto de Daenerys, e por isso ele era agora Viserys, o terceiro de seu nome, rei dos Ândalos, dos Rhoynares e dos primeiros homens, e não passava de um garotinho assustado e órfão. Rhaella morreu em 284, 9 meses após sua fuga da capital, e com a notícia sobre a iminente aproximação do irmão mais novo do rei, Stannis, para capturar os filhos sobreviventes do antigo rei, o novo homem a cargo ali, Sir Willandary, que fora outrora um mestre de armas na Fortaleza Vermelha, decidiu que eles não poderiam permanecer naquela ilha, sob o risco de a própria guarnição decidir entregar os Targaryen a Stannis, e assim, ele reuniu alguns poucos homens ainda leais, embarcou o novo rei e a princesa na única embarcação que havia escapado da destruição durante a tempestade no mar e partiu sem demora, em direção ao outro lado do Mar Estreito, para a cidade livre de Braavos, a mais rica dentre todas, para pedir asilo junto ao Senhor do Mar da cidade, acreditando que nem Robert I nem Stannis se atreveriam a molestar Viserys e a irmã ali, sob o risco de despertar a fúria dos Braavosi. Depois de sua chegada a Braavos, Viserys, sua irmã, Sir Willan e os poucos apoiadores ainda fiéis aos Targaryen passaram a viver em uma casa com uma porta vermelha, concedida pelo Senhor do Mar, e se encontravam efetivamente sob sua proteção.
Durante este período, Sir William assinou, à revelia do próprio Viserys, um pacto nupcial secreto, prometendo sua mão a Arianne Martell, a filha do príncipe dornês Doran, em troca do apoio de Dorne em uma eventual guerra de reconquista do poder, com o próprio Senhor do Mar de Bravos como testemunha do feito. 5 anos após sua chegada a Bravos, Sir William caiu doente e eventualmente faleceu em decorrência de tal doença, deixando Viserys e Daenerys soltos à sua própria sorte. Esse acontecimento fez com que os poucos homens que até então ainda os serviam roubassem o pouco dinheiro que ainda lhes restava e os colocassem em situação de miséria, abandonando-os e forçando-os para fora de sua casa que até aquele momento habitavam, tornando o jovem Viserys profundamente amargurado. Ainda assim, apesar de sua condição pouco melhor do que a de pedintes comuns, os dois últimos Targaryen não eram pessoas a serem ignoradas, e por isso, Viserys e a irmã passaram a vaguear pelas cidades livres, recebidos pelos poderosos de cada uma delas, enquanto eram banqueteados e tinham suas demandas e pretensões ouvidas por magísteres, príncipes, arcontes e senhores do comércio. Viserys buscava pelo apoio financeiro e militar necessário para retornar a Westeros e retomar o trono do pai para sua dinastia, mas tal tarefa logo se mostrou muito mais complexa do que poderia parecer a princípio. Desde Bravos, seu caminho os levou a Myr, Tyrosh, Qoor, Volantis e Lys, e eles nunca permaneciam durante muito tempo no mesmo lugar, especialmente por conta da crença de Viserys de que ambos vinham sendo seguidos por assassinos contratados pelo usurpador, que desejava terminar o serviço iniciado por si mesmo e pelo traidor Jaime Lannister. A princípio, eles foram recebidos pelos poderosos em suas mansões, mas não levou muito tempo até que a perspectiva de tais homens mudasse, e eles passassem a ver a causa de Viserys e da irmã como algo perdido, sem esperança, o que colocou um rápido fim às boas-vindas. Naturalmente, nenhum dos apelos por ajuda vindos de Viserys foram ouvidos, nem nos bons momentos e nem nos maus, e depois que a hospitalidade dos senhores nobres começou a esvaziar, eles passaram a precisar vender suas parcas posses para conseguirem sobreviver, até o ponto de Viserys se ver forçado a vender até mesmo a coroa que fora de sua mãe, o símbolo de sua majestade, algo que o marcaria negativamente pelo resto de sua vida, fazendo-o perder os últimos resquícios de felicidade que ainda trazia consigo, deixando para trás apenas a raiva. Ainda assim, apesar das dificuldades, Viserys cumpriu tão bem quanto pôde o papel de irmão mais velho e guardião de Daenerys, protegendo-a do mundo e ensinando-a sobre sua herança valeriana, sobre a nobreza de seu sangue, sobre a história do reino de Westeros, a linhagem real de sua casa e o lugar que era deles de direito no mundo, conforme a princesa crescia. Contudo, Viserys nem sempre era bom com a irmã, em especial conforme o tempo passava, se ressentindo dela pela morte da mãe durante seu parto e espancando-a com alguma frequência, em especial quando se enfurecia, algo que ele denominava como o despertar do dragão. E ele tinha amplos motivos para se sentir irritado, pois sua saga sem esperança por Essos levou os homens a zombarem dele, passando a alcunhá-lo como o Rei Pedinte, uma triste e patética figura. Em certa feita, ele se reuniu com os líderes da prestigiosa Companhia Dourada, um grupo mercenário que poderia fornecer a ele o poder de que precisava para iniciar sua guerra de reconquista de Westeros. No entanto, os capitães da companhia comeram sua comida, ouviram seus apelos e riram dele, humilhando-o ainda mais e fazendo diminuir ainda mais suas esperanças. Durante todos esses anos, Viserys cresceu até o ponto de se tornar verdadeiramente um homem, com os traços típicos de sua casa e de sua cultura, com longos cabelos louro-embranquecidos, olhos de um púrpura Targaryen e pele alva. Suas linhas são austeras e duras, após anos de provações nas estradas, com uma expressão sempre febril nos olhos. O jovem rei é considerado como um indivíduo amargo e desconfiado, após tanto tempo vivendo constantes expectativas frustradas, e isso se reflete em sua personalidade, tida como cruel, impaciente, vil e egoísta, com Viserys tendo sempre total certeza de seu direito quase divino de governar e de suas habilidades de combate provavelmente bastante exageradas. Viserys e Daenerys sempre tiveram em mente a perspectiva de se casarem entre si, seguindo a tradição de sua casa, para manter a pureza do sangue do dragão, mas esse plano mudou quando passaram mais de meio ano hospedados na mansão palaciana de Illyrio Mopatis, um dos magísteres da cidade livre de Pentos. O Magister adquiriu em Lys uma bela escrava dotada e instruída nas artes do prazer para satisfazer os desejos de Viserys e impedi-lo de clamar para si a virgindade de Daenerys, pois ele possuía outros planos para a princesa. O Magister disse a Viserys que poderia ajudá-lo em sua demanda para retomar o trono de ferro, mas que para isso, o rei exilado teria de concordar em ceder a mão de sua irmã em casamento ao líder selvagem Khal Drogo, que liderava um grupo de dezenas de milhares de guerreiros do Traqui montados a cavalo.
Em troca disso, tais guerreiros recolocariam Viserys no trono do pai, e como o rei exilado acreditava que apenas 10.000 soldados selvagens já seriam suficientes para dominar Westeros inteira, ele cedeu ao desejo do Magister e concordou com a união. O Magister ainda afirmou que diversas casas nobres westerosi ansiavam pelo retorno de Viserys ao continente, e se levantariam em seu favor assim que desembarcasse na costa do Poente, algo em que Viserys acreditava fervorosamente, isso para não se falar nos milhares de plebeus que ele também acreditava esperarem com avidez por seu retorno. O jovem prometeu, ainda em Pentos, que não apenas mataria Robert Baratheon após retomar seu trono, como também acertaria as contas com o regicida, o assassino de seu pai. Ainda que Viserys tivesse concordado com o plano de Illyrio para casar sua irmã a Drogo, ele se ressentia de ter de entregá-la, pois a via quase como sua propriedade. Por isso, na noite que precedia a cerimônia do casamento, Viserys tentou se esgueirar até os aposentos de Daenerys, decidido a pelo menos clamar para si próprio sua virgindade, mas Illyrio havia se antecipado posicionando guardas diante da porta do quarto, e eles o fizeram dar meia volta, frustrado por não ter conseguido comandar tais plebeus a saírem de seu caminho. Durante a cerimônia do casamento, Viserys foi introduzido ao cavaleiro exilado Sor Jorah Mormont, um Westerosi que se colocou a seu serviço, e apresentou sua irmã um presente de casamento que não seria sequer permitido em sua terra natal. 3 seres humanos, 3 amas que a serviriam daquele momento em diante, as Dothraki Ihi e Jiki e a Lysena Doreah, a mesma mulher que Illyrio trouxera para aquecer sua cama. O jovem rei ficou enfurecido ao constatar que teria de se sentar abaixo de sua irmã no estrado de honra no centro da cerimônia a céu aberto, sendo ele seu monarca de direito, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Para piorar, a ele apenas era servida a comida que já tivesse sido oferecida e recusada pelo Khal e pela sua nova esposa, outra indignidade absurda. Ao final da cerimônia, antes que Daenerys partisse para a consumação com seu novo marido, Viserys a segurou pelo braço dolorosamente e a advertiu que deveria agradar a Drogo, caso contrário, ela despertaria o dragão como nunca havia despertado antes. Após o final das festividades, Drogo liderou seu Khalazar no caminho oposto ao que Viserys desejava, para leste, em direção a Vaes Dothrak, a cidade sagrada dos selvagens, para apresentar sua Khaleesi às feiticeiras do Dosh Halim. O rei ficou desgostoso com isso, mas Illyrio lhe explicou que essa cerimônia era necessária para sacramentar o casamento e, por consequência, a aliança entre Viserys e os Dothraki. O Magister explicou a Viserys também que ele não havia vendido Daenerys como pensava, mas que ia oferecer ao Khal como um presente, e que ele, por sua vez, ofereceria também um presente a Viserys em retribuição, sendo este o Trono dos Sete Reinos, no momento em que o Khal escolhesse, pois não se exige nada a um Khal, mas o teimoso Targaryen se recusou a escutar essa parte dos conselhos do gordo homem. Illyrio aconselhou também a permanecer em sua mansão em Pentos enquanto os Dothraki cuidavam de seus assuntos, para esperar ali pelo retorno de Drogo, mas Viserys insistiu em partir junto aos selvagens para garantir o cumprimento da parte de Drogo do acordo, advertindo a Illyrio que, caso o selvagem não honrasse sua dívida, ele se arrependeria, enquanto pousava a mão no cabo da espada que o próprio Illyrio lhe emprestara, para lhe dar um ar mais régio. Sor Jorah tentou reforçar a explicação de Illyrio a Viserys, lhe dizendo que os Dothraki não acreditavam no sistema de compras e vendas, mas o rei nem quis ouvir falar no assunto. Durante o trajeto pelo mar Dothraki, Viserys tentou obrigar a irmã a fazer o marido se apressar no seu plano de invasão dos reinos, mas devido à sua nova posição de poder, ela passou a desafiá-lo pela primeira vez em toda a sua vida, se defendendo de suas investidas furiosas, o que deixou Viserys desconcertado, pois ele nunca esperara nenhuma reação vinda dela. Quando Daenerys desejou explorar o mar Dothraki a sós, ela instruiu Sor Jorah a dizer a Viserys que ele e o restante de seu cás deveriam ficar para trás, para lhe dar espaço, e o rei ficou enfurecido com a audácia daquela megera de selvagem que lhe deram um comando. Por isso, ele se encaminhou até onde ela estava e a confrontou verbal e fisicamente, lhe perguntando como ela se atrevia a dar uma ordem a ele, seu irmão e seu rei legítimo. Viserys estava pronto para agredi-la, pois ela havia despertado o dragão, mas antes que pudesse fazê-lo, sentiu um aperto implacável em torno de seu pescoço e foi ao chão. Um dos malditos cos da irmã o haviam prendido em seu chicote e estavam deixando sem ar. Depois que foi libertado do abraço de couro, Viserys reuniu seu fôlego e ordenou, em meio à tosse que o acometera, que Sor Jorah matasse aqueles cães Dothraki antes de dar a Daenerys uma bela lição pela sua insolência. Mas para a surpresa e o assombro do rei, ele se reportou a Daenerys em busca de instruções, e depois todos partiram dali, deixando Viserys sozinho, desorientado e desolado diante daquela demonstração de desobediência.
Para piorar, ele ainda foi deixado para caminhar como um plebeu comum, o que apenas o deixou ainda mais humilhado e furioso. Quando Viserys retornou para junto do Khalazar, ele se sentia escarnecido como nunca se sentira antes na vida, e isso o deixava louco de raiva. Depois, Drogo lhe ofereceu um lugar em uma carroça, para que ele não precisasse mais andar, e Viserys aceitou a oferta acreditando que aquilo era uma forma de o líder selvagem tentar se redimir pelos atos de sua esposa. O que Viserys ignorava então era que tanto o fato de ter sido forçado a andar quanto o de lhe ter sido oferecido um lugar em uma carroça eram ambas formas de humilhação, e lhe renderam duas alcunhas entre os Dothraki que ele naturalmente não entendeu. Hal Rimar, o Rei Pés Feridos, já que um homem que não cavalgava não era homem algum, e Hal Hagat, o Rei Carroça, pois aquele tipo de transporte não era considerado digno de homens fortes, mas apenas de aleijados, eunucos, dos muito novos ou dos muito velhos. Graças à sua ignorância da língua e dos costumes dos senhores dos cavalos, no entanto, Viserys conseguiu se aquietar um pouco, sem notar que vinha sendo objeto de piadas entre os Dothraki, e assim eles continuaram em seu trajeto até a mais sagrada das cidades. Após a chegada do Khalazar a Vaes-Dothrak, Viserys foi chamado à presença da irmã, que desejava se reconciliar com ele, oferecendo inclusive alguns presentes, como vestes que, segundo ela, eram dignas de um Khal, mas que para Viserys não passavam de trapos de selvagens. As vestes citadinas que ele usava desde Pentos estavam, de fato, puídas e sujas, mas isso não significava que Viserys estivesse disposto a se vestir como um bruto simplório das estepes. Ademais, Daenerys enviara Doreah, a escrava de cama, para conclamá-lo à sua presença, e por conta da arrogância do ato, Viserys a esbofeteou, levando-a pelo pulso até Daenerys e atirando-a na sua frente, pois ele não admitia ser comandado por uma rameira comum. A raiva de Viserys atingiu o auge e ele tentou atacar sua irmã mais uma vez, mas agora Daenerys defendeu a si mesma, acertando um pesado cinto de couro com fivela no rosto de Viserys. A simples incredulidade do ato foi para ele ainda mais dolorosa do que a dor física, e ele ficou absolutamente sem reação durante alguns segundos, antes de se erguer, ainda segurando a face ensanguentada, e de avisar àquela puta de selvagem, em tom sombrio, que ela sofreria por aquele ataque, e que ele se lembraria daquele dia depois de retomar seu reino. Viserys estava farto da espera, farto dos selvagens e principalmente farto da irmã, e por isso desejava encontrar uma alternativa a simplesmente ter de esperar pela vontade de Drogo. Assim, no dia da cerimônia em homenagem ao filho por nascer do Khal, ele se esgueirou até a tenda de sua irmã e tentou surrupiar os 3 ovos petrificados de dragão que ela recebera como presente de casamento, objetando vendê-los, pois tais ovos eram inestimáveis e o dinheiro que ele receberia por eles lhe compraria todo um exército para retomar seu reino. Contudo, seu caminho foi impedido pelo insolente Sor Jorah, que não o deixou sair da tenda na posse dos ovos, e seu plano foi frustrado. Viserys apenas voltou a ser visto nos livros mais adiante, durante o festim realizado em um grande salão coberto, que celebrava a união de Drogo e Daenerys e o iminente nascimento de seu filho. Tendo passado muito tempo no mercado ocidental de Vaes-Dothrak, se embebedando com um vinho enquanto ruminava sobre as frustrações que havia sofrido ali, Viserys já se encontrava bastante alterado quando apareceu no lugar, sem ser convidado, cambaleando e gritando por Daenerys. Todos os 30.000 Dothraki presentes na cerimônia começaram a gritar em uníssono, ofendidos, pois além de estar embriagado, Viserys trazia consigo a espada emprestada por Illyrio, o que era uma ofensa capital naquela cidade, em que lâminas eram terminantemente proibidas e onde nenhum sangue deveria ser vertido. Drogo, impassível, a tudo observava do estrado, e depois que Viserys finalmente localizou Daenerys, ao seu lado, foi até ela, com a espada em riste, e exigiu o cumprimento da promessa do Khal, como forma de pagamento, naquele mesmo instante. Caso contrário, ele levaria sua irmã de volta, mas não sem antes cortar para fora o filho por nascer dela e de seu ventre. Aquilo era absurdamente chocante, ainda que quase nenhum Dothraki presente conseguisse entender as palavras de Viserys no idioma comum, e não demorou muito até que Drogo desse sua resposta aos atos do rei exilado. Ele ordenou que seus companheiros de sangue desarmassem Viserys, torcendo seu pulso, e o colocassem de joelhos, enquanto ele removia seus adereços de ouro e os colocava dentro de um caldeirão vazio, sobre o fogo. A embriaguez de Viserys rapidamente se esvaiu, e não demorou até que ele se desse conta do que estava prestes a acontecer, e com isso, o medo começou a aflorar em seu coração. Ele estava prestes a ser executado, e diante dessa constatação, Viserys começou a apelar histericamente à irmã que impedisse seu marido, deixando de lado toda a sua arrogância e toda a sua bravata real.
Viserys gritou de forma pouco decorosa enquanto o ouro derretia, mas Daenerys se limitou a observar enquanto Drogo calçava suas luvas de pele de cavalo, removia o caldeirão do fogo, o erguia por sobre a cabeça de um Viserys ainda histérico e, declarando na língua comum, uma coroa para um rei, despejava todo o conteúdo derretido por sobre os cabelos pálidos do último rei da dinastia Targaryen, e todo o seu mundo se tornava escuro e flamejante em uma dor incrivelmente intensa. Viserys Targaryen faleceu em 298 após a conquista, aos 22 anos de idade, deixando como legado uma vida de frustração e de poucas realizações, mas também abrindo o caminho para a ascensão daquela que seria, a seu tempo, a refundadora de sua casa, assumindo o poder deixado vazio pela morte do rei e se encaminhando para cumprir o seu destino.